Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meditando na palavra no livro de Mateus, capítulo 4, quando Satanás tentava Jesus ali no deserto, ele não tentou Jesus com palavras que o destruísse, mas ele usou a Bíblia para que ele se exaltasse a si mesmo, para que ele apresentasse o seu poder, para que ele provasse o seu poder, usando a Bíblia. E Jesus disse para Satanás: também está escrito. E isso me chamou muita atenção, porque Satanás usou está escrito, para tirar Jesus da presença de Deus. Mas Jesus venceu e mostrou que ele estava errado com a frase: também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Muitos pastores hoje em dia, ou sempre houve, pregam mentiras usando a Bíblia. São servos de Satanás. São pastores de Satanás. Muitas vezes pregam prosperidade, porque está escrito que o cristão é próspero, que Deus irá abençoar. Mas a palavra diz, nós podemos falar que também está escrito que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Também está escrito: não juntarás tesouro para ti no mundo onde o ladrão pode roubar e a ferrugem pode corroer. Não vos amoldeis a este mundo, a este século, porque aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Mas juntais tesouros no céu. Jesus, a palavra diz para juntarmos tesouro no céu, onde vamos viver a eternidade com Deus. Os falsos profetas, os falsos pastores também, pastores de Satanás, dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, porque Jesus diz que aquele que foi dado pelo Pai, ele não lançará fora. Mas também a palavra diz que aquela que estiver enxertado na videira verdadeira, o ramo que estiver enxertado na videira e não der frutos, o Pai cortará e ele secará e o Pai o lançará no fogo. Também está escrito que nós somos templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Está falando de crente. A igreja que prega que Deus é amor e não prega que Deus é fogo consumidor. A igreja que só massageia o ego das pessoas e passa pano quente nos pecados. Está errado. Porque a palavra de exortação que nos traz tristeza, ela nos coloca na presença do Senhor. Ela nos mostra os nossos erros, os nossos pecados. Quando a palavra diz que tinha 10 igrejas, 10 noivas, 5 eram prudentes e estava cheio da unção na presença do Senhor, se guardando para o dia do Senhor. Mas 5 eram nécias. Quando elas viram que elas não tinham unção, elas saíram, foram às compras. Em vez de se arrepender, o noivo veio e levou 5 igrejas prudentes. As nécias ficaram. Sabe o que a palavra diz sobre esta igreja? O meu povo perece por falta de conhecimento, por não estudar a Bíblia. Paulo, quando pregava na igreja de Bereia, a igreja escutava o que Paulo pregava e conferia na Bíblia se era verdade. Temos que estudar, temos que conhecer. E temos que saber que os falsos pastores, servos de Satanás, muitos estão nas igrejas, muitos estão na internet. E o Senhor disse que o meu povo, que quanto ao anticristo, que ele enganaria a muitos, inclusive muitos dos escolhidos, por não conferir as Escrituras, por não conhecer as Escrituras. Ore, jejue, se fortaleça na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, estude a Bíblia, estude muito a Bíblia, conheça a Bíblia. Quando você ouvir uma pregação, confira, porque
Um versículo isolado pode ter mentira, mas o contexto completo e versículos que cruzam com aquele versículo que foi pregado, é ali que você testifica da verdade. Se é Jesus que está falando a verdade, ou se um falso profeta está usando aquele versículo para enganar a igreja, para levar a igreja para o inferno. Porque as 5 igrejas, as 5 noivas, nércias, elas não foram arrebatadas. Elas não foram com Jesus, com o noivo. Então, tem muita igreja bonitinha, tem muito pastor bonitinho, que fala bonitinho do amor de Jesus. Mas essa palavra não te leva ao arrependimento, porque Jesus disse: arrependei dos vossos pecados. Se arrependei dos vossos pecados. Paulo diz aos gentios, a igreja de Roma: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Este é o seu culto racional. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. Ele não falou que Deus os ama e deixou no vazio. O amor de Deus nos leva ao arrependimento. Nos leva a negar a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.